O Palmeiras segue movimentando os bastidores com novidades que vão muito além das quatro linhas. Nesta quinta-feira, enquanto o elenco se prepara para mais um clássico decisivo no Campeonato Brasileiro, o clube também comemora mais uma parceria fechada para o Allianz Parque. A incorporadora Vitá confirmou um contrato importante com a Arena, que se torna agora hospedagem oficial para shows e grandes eventos realizados no estádio. Essa jogada estratégica da empresa inclui pacotes promocionais e até transporte para quem for aos eventos, apostando no crescimento da procura por imóveis compactos e modernos. A negociação ainda envolve aquisição de cadeiras cativas e presença da marca nos espaços de mídia do estádio, fortalecendo ainda mais o ecossistema que gira em torno da Arena Palmeirense. Embora os valores desse acordo ainda não tenham sido divulgados, fica claro que o Palmeiras segue atento em expandir suas receitas e fortalecer a gestão de um dos estádios mais modernos da América do Sul. Enquanto isso, dentro de campo, o Verdão se prepara para um dos jogos mais esperados da temporada, o clássico contra o Corinthians, marcado para este domingo. E o momento é de confiança. A equipe comandada por Abel Ferreira chega ao derby com uma marca defensiva muito sólida, são 4 jogos seguidos sem sofrer gols. Se repetir esse desempenho no duelo em Itaquera, o Palmeiras vai igualar a sua melhor sequência de invencibilidade defensiva na temporada, que aconteceu entre os meses de maio e junho, quando o time passou 5 partidas sem ser vazado. Naquela ocasião, os adversários foram Ceará, Vasco, Cerro Porteño, São Paulo e Bolívar. Nesses confrontos, o sistema defensivo mostrou sua força com atuações seguras, compactas e quase perfeitas. Agora, a expectativa é repetir esse nível de concentração e solidez defensiva no clássico, que sempre exige mais do que o normal. O detalhe é que o Corinthians chega para esse jogo desgastado, com pouco tempo de recuperação depois de enfrentar o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, no meio da semana. Mesmo com a vitória que conquistaram nesse primeiro confronto das quartas de final, o time alvinegro tem muitos desfalques e um elenco claramente mais limitado em comparação ao Palmeiras. A diferença física e técnica pode ser um fator decisivo neste clássico. O Verdão, mais descansado, tem que usar isso a seu favor. Mas não basta entrar em campo com mais fôlego. É preciso ter foco, garra e eficiência. Especialmente ofensiva. Isso porque nos últimos clássicos contra o rival, o Palmeiras teve dificuldade de balançar as redes. A missão, agora, é ser mais agressivo no ataque e transformar as chances criadas em gols. Mesmo jogando fora de casa, com o estádio todo contra, é fundamental se impor e buscar os 3 pontos. Vencer esse jogo pode representar mais do que uma simples vitória no campeonato. Pode significar empurrar o maior rival ainda mais para baixo na tabela e reafirmar a força do elenco palmeirense na temporada. Quem também ganhou destaque nesta semana foi João Paulo Sampaio, o coordenador das categorias de base do Palmeiras. Em entrevista recente, ele confirmou que permanece no clube até o fim do mandato de Leila Pereira, em 2027, como havia prometido a presidente. Mas João Paulo também deixou claro que deseja seguir no clube por mais tempo. Desde que chegou ao Palmeiras, em 2015, ele transformou completamente a base alviverde. Hoje, a categoria é considerada uma referência no cenário nacional e até internacional. O trabalho desenvolvido por ele e sua equipe foi fundamental para o surgimento de uma geração vitoriosa, que já rendeu muitos frutos ao time principal. O mais interessante é que, mesmo com toda a sua competência, João Paulo não quer migrar para o futebol profissional. Ele afirma que na base, diferente do profissional, é possível mudar a vida de um jogador e de sua família. Segundo ele, ver um garoto chegando com o sonho de ser atleta e, anos depois, se tornando realidade com um futuro estruturado, é muito mais recompensador do que apenas administrar elencos prontos. Essa visão humanizada e apaixonada pelo que faz é um dos maiores trunfos de João Paulo. Por isso, independentemente de quem assumir o comando do clube após a gestão de Leila, a permanência dele precisa ser tratada como prioridade absoluta. É raro encontrar um profissional com tanto compromisso, visão de futuro e resultados concretos. E o Palmeiras não pode se dar ao luxo de perdê-lo. E se por um lado o clube trabalha para manter quem é importante, por outro, algumas saídas também fazem parte da rotina. O atacante Thales está de saída e seu destino será o futebol espanhol.
O jogador foi negociado com o Almería por R$ 44 milhões por 70% dos direitos econômicos. O Palmeiras manteve os 30% restantes, o que pode garantir uma boa valorização futura, caso o jogador evolua na Europa. A diretoria alviverde já liberou o atleta para viajar e se apresentar ao novo clube. A negociação é vista com bons olhos internamente. Tales, apesar de ter mostrado muito potencial na base, ainda não conseguiu se firmar no time profissional e sequer foi convocado recentemente para a seleção sub-20. É daqueles jogadores que brilham nas categorias inferiores, mas encontram dificuldade quando sobem de nível. E nesse cenário, conseguir uma venda com valores expressivos é considerado um excelente negócio. A movimentação mostra, mais uma vez, como a base do Palmeiras é forte não apenas em revelar, mas também em gerar receita ao clube. Agora, é torcer para que o jogador se desenvolva no futebol europeu e, quem sabe, renda ainda mais ao Verdão no futuro. Outro nome que pode estar de saída é o goleiro Marcelo Lomba. Experiente, ele recebeu uma proposta para retornar ao Internacional, clube onde já teve passagem marcante. Com a chegada recente de Carlos Miguel, ex-Corinthians, a situação de Lomba ficou ainda mais incerta no elenco alviverde. Ele analisa, neste momento, se vai sair agora, nesta janela que se encerra no dia 2 de setembro, ou se permanece até o final da temporada, quando seu contrato se encerra. Já havia sido ventilado anteriormente que clubes do Rio Grande do Sul estavam interessados no arqueiro, com Juventude, Grêmio e Inter monitorando a situação. Agora, a proposta concreta do Inter confirma esse cenário. O futuro do goleiro ainda está indefinido, mas o movimento parece natural. Com a chegada de um novo nome para a posição e o contrato se encerrando, a tendência é que Lomba siga um novo rumo em breve. E, claro, a torcida está em compasso de espera por Andréas Pereira. O meio-campista está prestes a ser anunciado oficialmente como reforço do Palmeiras. O jogador já está sendo aguardado na academia de futebol para realizar os exames complementares e os tradicionais registros de chegada, como fotos e vídeos para as redes sociais do clube. A expectativa é de que tudo esteja resolvido até o fim desta semana, com o anúncio oficial sendo apenas uma questão de tempo. Andréas chega para fortalecer ainda mais o meio de campo do Palmeiras, trazendo experiência internacional e qualidade técnica, características que certamente vão agregar ao elenco comandado por Abel Ferreira. O torcedor, ansioso, segue acompanhando cada movimentação, cada passo, aguardando o momento de ver o novo reforço vestindo a camisa alviverde. Com a chegada de Andréas Pereira cada vez mais próxima da oficialização, a torcida do Palmeiras vive uma mistura de ansiedade e otimismo. O meio-campista, que já passou por clubes como Flamengo e Fulham, chega com o selo de qualidade de quem tem bagagem internacional e um perfil que agrada ao técnico Abel Ferreira. A expectativa é que ele entregue não apenas técnica, mas também intensidade, visão de jogo e versatilidade. No elenco atual, a carência é justamente nesse tipo de jogador, alguém capaz de flutuar entre as linhas, fazer a bola girar com qualidade e ainda contribuir na marcação. Andréas é visto como uma peça que pode elevar o patamar do meio-campo alviverde, especialmente em jogos grandes, onde é preciso combinar controle e agressividade. Abel, que costuma extrair o melhor de seus atletas, já deve estar pensando em como encaixá-lo nesse time que vive um momento de solidez defensiva, mas precisa recuperar a consistência ofensiva que foi marca registrada em temporadas anteriores. Esse reforço chega em um momento estratégico, com o Verdão brigando nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro e também sonhando com mais uma conquista continental. O calendário é exigente, os jogos são cada vez mais intensos e ter profundidade no elenco é algo essencial para manter o ritmo até o fim da temporada. Andréas chega como uma peça pronta para assumir protagonismo, mesmo que inicialmente precise passar por uma adaptação ao estilo de jogo de Abel. Mas com a experiência que tem, essa transição deve acontecer de forma rápida. A diretoria trabalhou nos bastidores com discrição para fechar o negócio e a contratação já gera um clima de empolgação entre os torcedores, que veem nele um reforço pontual e necessário. Quando finalmente for anunciado e pisar em campo, a expectativa é de que ele agregue ao coletivo e ajude a mudar o panorama ofensivo do time, principalmente contra adversários que se fecham atrás da linha da bola, algo que tem sido um obstáculo para o Verdão nas últimas rodadas. Além da contratação de Andréas,
Outro ponto que tem ganhado força nas conversas entre os torcedores é o desempenho recente do sistema defensivo. A sequência de jogos sem sofrer gols reforça uma característica que vem sendo consolidada desde que Abel Ferreira assumiu o comando: um time organizado, com uma linha defensiva sólida e bem postada, que não se desmonta facilmente. Com nomes como Gustavo Gomes, Murilo e a boa fase dos laterais, o Palmeiras encontrou um equilíbrio raro. A proteção do meio-campo também tem sido fundamental, com jogadores como Zé Rafael e Richard Rios participando ativamente da recomposição e dificultando a criação dos adversários. Essa engrenagem toda vem funcionando com precisão, e o mérito é coletivo. Não se trata apenas de uma defesa forte, mas de um time que sabe se defender como um bloco, que pressiona alto quando necessário, mas que também sabe recuar e fechar espaços, dependendo da leitura de jogo. Mas se o sistema defensivo tem mostrado consistência, o ataque ainda busca reencontrar seu brilho. Nos últimos clássicos, o Verdão teve dificuldade de criar chances claras e de converter as poucas oportunidades em gols. A ausência de uma figura decisiva na frente tem sido sentida, e o momento é de cobrança. Dudu ainda se recupera da lesão que o tirou de grande parte da temporada, Rony oscila, e as jovens promessas nem sempre conseguem manter o mesmo ritmo de atuação. Por isso, além de Andrés, a torcida também se pergunta se a diretoria planeja mais algum reforço ofensivo até o fim da janela. O setor de criação e finalização precisa de atenção redobrada, especialmente em jogos de mata-mata, onde a margem para erro é mínima e qualquer chance desperdiçada pode custar caro. É nesses momentos que se nota a importância de um jogador decisivo, com frieza e qualidade para resolver partidas travadas. Enquanto o foco está nas possíveis chegadas, a saída de Tales movimenta o ambiente interno. A venda para o Almería, da Espanha, é vista por muitos como uma boa oportunidade de negócio. Embora o jogador tenha se destacado na base com gols e boas atuações, ainda não havia mostrado consistência suficiente no profissional. A realidade do futebol é dura, nem todo o talento da base vai se transformar em realidade no time de cima. E o clube precisa estar preparado para fazer escolhas, ainda que difíceis. Ao manter 30% dos direitos econômicos, o Palmeiras ainda aposta em uma possível valorização futura. Mas o mais importante é que a venda foi feita num bom momento, com um valor considerável, especialmente se levarmos em conta o número reduzido de jogos do atleta no elenco principal. Isso demonstra a maturidade da gestão no processo de transição dos garotos da base para o profissional e mostra que há critério e planejamento na forma como esses ativos são tratados. Aliás, essa transição entre base e profissional é um dos pontos mais bem cuidados do clube nos últimos anos. Muito disso se deve ao trabalho de João Paulo Sampaio, que tem sido uma peça fundamental nesse elo. Sua permanência até 2027, conforme prometido à presidente Leila Pereira, traz segurança ao projeto, mas sua intenção de seguir além desse prazo é ainda mais animadora para quem acompanha o trabalho nas categorias de base. João Paulo entende o processo, conhece a realidade de cada jovem, e mais do que formar atletas, tem se dedicado a formar homens. Seu compromisso vai além dos gramados. Ele trabalha com o sonho de cada menino que chega à academia, vindo de diferentes partes do país, muitos deles enfrentando dificuldades e carregando nas costas as esperanças de uma família inteira. Para ele, ver esses jovens conquistando espaço e transformando a vida de suas famílias é a maior recompensa. E é por isso que ele recusa a ideia de trabalhar com um elenco profissional. Ele prefere o ambiente da base, onde sente que realmente pode causar um impacto duradouro. E é nessa linha que o Palmeiras tem se diferenciado dos concorrentes. Enquanto muitos clubes ainda tratam a base como um setor secundário, o Verdão transformou suas categorias inferiores em uma verdadeira fábrica de talentos. Os títulos conquistados em diferentes categorias, o número de atletas revelados e até mesmo os lucros com negociações são provas disso. O segredo está no planejamento, na estrutura oferecida e na liberdade que profissionais como João Paulo têm para desenvolver seus métodos. Com esse tipo de visão, o clube consegue manter uma renovação constante no elenco principal, alternando entre grandes contratações e o aproveitamento de talentos internos. Isso não apenas fortalece o time tecnicamente, como também equilibra as finanças. E em um futebol cada vez mais competitivo e financeiramente exigente, essa fórmula tem se mostrado muito eficiente.
Enquanto isso, nomes como Marcelo Lomba começam a ver seu ciclo no clube se aproximar do fim. A possível volta ao Internacional é uma chance de encerrar a carreira em um ambiente familiar e com mais tempo de jogo, algo que ficou difícil de acontecer no atual elenco alviverde. A chegada de Carlos Miguel acendeu o sinal de alerta para os goleiros reservas, e Lomba sabe que talvez esse seja o momento certo para mudar de ares. Apesar de nunca ter sido titular absoluto no Palmeiras, ele sempre foi um profissional exemplar, respeitado por todos no elenco e importante nos bastidores. Sua experiência, inclusive, foi útil em diversos momentos de vestiário, especialmente nas temporadas mais pesadas. Agora, resta saber se a negociação com o Inter vai avançar a tempo de ser concluída nesta janela. O calendário é apertado, e cada minuto conta quando se fala de transferências. No meio de tantas movimentações, é impossível ignorar o momento-chave da temporada. O Palmeiras se encontra numa fase decisiva do Campeonato Brasileiro, onde cada ponto vale ouro. O clássico contra o Corinthians é mais do que um simples jogo. É uma oportunidade de consolidar a boa fase defensiva, reencontrar o caminho dos gols e ganhar moral para os compromissos que vêm pela frente. A rivalidade é enorme, o histórico pesa, mas o elenco sabe da responsabilidade que carrega. Mesmo jogando fora de casa, com a pressão da torcida adversária, a ordem é uma só: jogar com intensidade, inteligência e personalidade. Cada clássico é uma chance de escrever mais uma página importante na temporada. E para um time que mira títulos, é nesses jogos que a grandeza se confirma. A confiança do torcedor é alta, mas também a cobrança. O palmeirense quer ver um time dominante, que não apenas defenda bem, mas que também imponha seu estilo com a bola nos pés. A chegada de Andreas pode ser o gatilho para esse salto de qualidade, mas a responsabilidade é de todo o elenco. Abel Ferreira sabe disso e já deve estar desenhando cenários diferentes para essa reta final. Ele sempre foi um técnico que se adapta ao adversário, que muda peças e sistemas conforme a necessidade. Mas agora é o momento de buscar consistência, criar uma espinha dorsal sólida e preparar o time para os desafios que realmente definirão o sucesso do ano. E com um elenco mais encorpado, com jogadores experientes e jovens talentosos prontos para contribuir, o Palmeiras entra nessa nova etapa da temporada com boas perspectivas. O trabalho continua nos bastidores, a janela segue aberta por mais alguns dias, e o torcedor, como sempre, acompanha cada passo com o coração na mão. Seja esperando a confirmação de Andreas, discutindo as possíveis saídas, ou fazendo projeções para os próximos jogos, a nação alviverde segue envolvida, apaixonada e atenta a tudo o que acontece dentro e fora de campo. E esse é o combustível que move o clube. A conexão com a torcida, o engajamento da base até os profissionais, e a busca incessante por excelência. O Palmeiras segue sendo um dos projetos mais consistentes do futebol brasileiro. E a temporada ainda tem muito a prometer. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O clima nos bastidores do Palmeiras tem gerado conversas intensas e até certo ponto inquietantes entre torcedores e especialistas do futebol brasileiro. Recentemente, Leila Pereira, presidente do clube, foi enfática em suas declarações: para que o time mantenha sua competitividade em nível nacional e internacional, é imprescindível investir na contratação de novos jogadores. A fala de Leila, porém, veio acompanhada de um alerta preocupante: o clube enfrenta limitações financeiras que dificultam esses investimentos. Esse contexto gerou uma onda de rumores nas redes sociais e nos corredores da imprensa esportiva, com palpites sobre possíveis estratégias de contratação e até especulações sobre negociações ainda não divulgadas oficialmente. A presidente deixou claro que a ambição de reforçar o elenco existe, mas a falta de recursos impõe um limite difícil de contornar, abrindo espaço para debate sobre como o clube pretende equilibrar a necessidade de novos talentos com a responsabilidade fiscal. Para muitos, essa situação desperta curiosidade sobre quais posições o Palmeiras busca reforçar e como o time vai se posicionar diante dos concorrentes que têm orçamento mais robusto, gerando expectativas e ansiedade em torcedores que acompanham cada movimento com atenção e intensidade. O mercado de transferências no futebol brasileiro é sempre um terreno fértil para boatos e especulações, e o caso do Palmeiras não foge à regra.
O comentário da presidente Leila sobre a necessidade de investir em jogadores, embora limitado por questões financeiras, acendeu uma série de discussões entre especialistas e jornalistas esportivos, que tentam decifrar os próximos passos do clube. Nas últimas semanas, surgiram rumores sobre potenciais nomes que poderiam chegar ao elenco, mesmo diante da realidade econômica restrita, e isso aumentou a tensão entre os torcedores, que esperam reforços de impacto. Além disso, fontes internas do clube mencionam que existem projetos e planos estratégicos para tentar contornar o déficit financeiro, incluindo possíveis parcerias, renegociações de contratos e até vendas de atletas para abrir espaço no orçamento. Enquanto isso, nas redes sociais, os palpites se multiplicam, com cada fã tentando adivinhar qual será a solução mágica que permitirá ao Palmeiras reforçar o time sem comprometer sua saúde financeira. O burburinho é tão intenso que parece que cada movimento administrativo ou financeiro do clube é analisado minuciosamente, e a cada nova informação, a especulação se renova, mostrando como a gestão e os bastidores podem influenciar diretamente a percepção da torcida sobre o futuro do time. A pressão sobre a diretoria palmeirense cresce, e a declaração de Leila sobre a limitação financeira do clube trouxe ainda mais atenção sobre a capacidade do Palmeiras de competir com os grandes rivais. Com a Série A do Campeonato Brasileiro e a Libertadores sempre no horizonte, a necessidade de ter um elenco forte e versátil se torna imperativa, mas a falta de recursos exige criatividade e planejamento estratégico. As especulações sobre possíveis saídas incluem negociações de empréstimos, reforços vindos de categorias de base e até sondagens discretas de atletas que poderiam ser contratados sem grandes custos. Além disso, a presidente tem sido pressionada a apresentar soluções que equilibrem o desejo de investir em novos talentos com a necessidade de manter a saúde financeira do clube, gerando discussões acaloradas entre conselheiros e membros da diretoria. Enquanto isso, a torcida acompanha cada passo com expectativa, e cada rumor sobre possíveis contratações é amplificado nas redes sociais, criando uma atmosfera de ansiedade e esperança que é característica do futebol brasileiro. O Palmeiras, portanto, se vê diante de um desafio duplo: reforçar o elenco para manter o alto nível de competição e, ao mesmo tempo, gerir de maneira responsável suas finanças, uma situação que coloca a gestão do clube sob os holofotes e sujeita a críticas, especulações e debates acalorados, transformando cada declaração da presidente em notícia quente e ponto de discussão nacional. No campo das especulações, o nome de Leila Pereira ganhou ainda mais relevância após suas declarações, e os rumores sobre os próximos passos do Palmeiras se intensificaram. Analistas esportivos apontam que o clube precisa encontrar soluções rápidas e eficientes para não perder competitividade, sobretudo diante de rivais que contam com orçamentos mais folgados e estratégias bem definidas de mercado. Alguns sugerem que a saída pode estar na busca por jovens talentos promissores, capazes de se destacar sem exigir grandes investimentos, enquanto outros acreditam que parcerias estratégicas e negociações inteligentes com clubes estrangeiros poderiam oferecer um caminho viável. Nos bastidores, comenta-se também sobre a possibilidade de ajustes no elenco, transferências e até reestruturações internas que permitam liberar recursos para reforços pontuais, criando um cenário de expectativa constante. Para a torcida, cada rumor ou notícia é imediatamente amplificado nas redes sociais, alimentando discussões acaloradas e análises detalhadas sobre o futuro do time, mostrando como a percepção pública pode influenciar diretamente a pressão sobre a diretoria. Assim, o burburinho em torno do Palmeiras não se limita apenas ao mercado de transferências, mas também se expande para questões administrativas, estratégias financeiras e decisões de alto impacto, tornando cada declaração da presidente um ponto de partida para uma avalanche de especulações e debates sobre a sustentabilidade e o desempenho do clube em campeonatos nacionais e internacionais, evidenciando que o momento é de alerta e criatividade. Enquanto o Palmeiras navega por esse turbilhão de rumores e expectativas, a figura de Leila Pereira se consolida como central nas discussões sobre o futuro do clube. Sua afirmação de que o time precisa de novos jogadores, mas que enfrenta limitações financeiras, não apenas acendeu o mercado de especulações, como também colocou sob análise a capacidade de gestão da diretoria frente a um cenário desafiador. Em rodas de jornalistas e especialistas esportivos, comenta-se sobre a necessidade de inovação, criatividade e soluções não convencionais para que o clube consiga manter o alto padrão competitivo sem comprometer suas finanças, desde empréstimos estratégicos até investimentos em categorias de base.
A situação é especialmente delicada, pois qualquer movimento errado poderia gerar críticas severas e frustração entre torcedores, aumentando a pressão sobre a presidência e a equipe de gestão. Nas redes sociais, cada detalhe é minuciosamente analisado, cada rumor ganha vida própria e se transforma em uma narrativa própria, alimentando discussões intermináveis sobre possíveis reforços, vendas de jogadores e estratégias para driblar a limitação orçamentária. Esse clima de burburinho constante revela a complexidade de gerir um clube de alto nível em tempos de restrição financeira, mostrando que, no futebol brasileiro, a linha entre planejamento estratégico e especulação pode ser tênue, e cada palavra da presidente pode gerar ondas de análises, suposições e projeções sobre o futuro do Palmeiras, tornando o momento delicado, intenso e cheio de expectativas que se misturam com a paixão e ansiedade típicas do torcedor. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!